Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Todos aquecidos aí pelo fogo do Espírito Santo, presença do leão da tribo de Judá. E hoje é noite de ceia, irmãos. Tiveram as homenagens e nós teremos a ceia. É um privilégio participarmos da ceia do Senhor, que é uma ordenança de Jesus para nós. Fazei isto, meus amados, em memória de mim, para que nós nunca nos esqueçamos daquele sacrifício de Jesus, para que nós pudéssemos estar aqui vivos, com os nossos pecados perdoados por Ele, vivendo a nossa vida, o nosso propósito, até o grande dia, até quando nós vamos nos encontrar com o amado das nossas almas, com o nosso Jesus. Então hoje é uma noite especial, diferente, é noite de nós examinarmos a nós mesmos, o nosso caminhar com Cristo. Amém? E eu quero convidá-los a abrir a palavra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vou tentar ser breve aqui, que nós temos a ceia. Amém? Estamos numa série, irmãos, denominada Viver com Sabedoria. E hoje nós não vamos falar de nenhum princípio, de nenhuma instrução do Senhor para que possamos caminhar para uma vida sábia, mas nós vamos fazer algo mais importante ainda. Nós vamos falar daquele que é a fonte de toda a sabedoria. Seu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos estar aqui ampliando a nossa visão, como foi pregado no domingo, fortalecendo a nossa fé nesse tempo, irmão, tão difícil, tempo de apatia, tempo de apostasia, tempo de enfraquecimento da fé, tempo de desânimo. Então é um tempo pertinente para lembrarmos do sacrifício de Jesus, para que a nossa fé seja fortalecida no nome de Jesus. Aquele que não só tem amor para nos abençoar, mas aquele que é o amor, aquele que é a graça, aquele que é a misericórdia, aquele que é a compaixão, aquele que é a provisão, aquele que é o perdão, aquele que é a cura, aquele que é o restaurador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós não estaríamos aqui se não fosse o nosso Jesus. E se Ele disse, fazer isso em memória de mim, que hoje a gente possa, irmãos, elevar a nossa mente, porque muitas vezes nos esquecemos do ato maior de amor, da prova de amor de Deus para conosco, que não poupou o teu filho por amor a mim e por amor a você. Amém? Nós vamos falar então hoje desse processo santo que nos trouxe até aqui, que perdoou os nossos pecados, que nos deu a salvação e que está conosco todos os dias. Nosso amado Jesus, que o fogo dele queime no teu coração nessa noite, que o leão da tribo de Judá ruja hoje na tua mente, no teu coração, para que você chegue mais perto dele a cada dia, nesse tempo tão difícil que estamos passando, tempo pelo qual a humanidade passa. No nome de Jesus, nesses minutos, que o nosso coração continue conectado com o trono, porque nós somos o alvo desse amor. O tema está projetado, então você mesmo, Walter, Luiz, Neide, Dona Jacira, Saulo, seu Rubens, Weiner, Sônia, foi por você. Amém? Vamos lá? Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, esse é o dia, irmãos, da ressurreição. De manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas.
Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Jesus não estava mais lá, aleluia! Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada a nós, Senhor. Nessa noite de ceia, Pai, de memória ao sacrifício, Senhor, nós Te louvamos por esta palavra. Nos dê, Senhor, discernimento para que possamos compreendê-la, Senhor, no mais profundo, para que ela possa, Senhor, entre nós, Pai, no meio de nós, fazer, Senhor, morada, trazer transformação, Senhor. Tire, Senhor, toda a distração do nosso meio. Nos ensine, Senhor, a concentrarmos, a conectarmos com o Teu reino, Senhor. Senhor, nos livre de toda a armadilha de Satanás nesse momento da palavra, porque ela está trazendo libertação em nosso meio, ela está trazendo cura, transformação e entendimento, Senhor, da vida, da verdade, Senhor, do caminho da salvação. Sê conosco, faça-se a Tua vontade nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, que palavras tremendas, essas palavras são muito profundas, porque fala do dia que o nosso Mestre Jesus, Ele ressuscitou. Então aqui está falando o quê? Da ressurreição de Cristo, é o cumprimento, meus irmãos, do maior plano da história da humanidade. O maior advento da história foi a morte e crucificação de Jesus. E nesse plano estão inclusos eu e você, no maior plano da história da humanidade. Você sentiu o amor de Deus por você? Então a ressurreição é o maior milagre de todos, irmãos. O maior milagre foi operado onde? Na cruz do Calvário, 3 dias após a morte de Jesus. A morte que gerou vida em nós e que aponta para onde, irmãos? Para a salvação. A morte de Jesus aponta para a salvação. Então a morte não tem mais, irmãos, a última palavra sobre nós. Porque Jesus veio, por quê? Para cumprir uma missão. E Jesus cumpriu a missão dele, irmãos, com excelência. E é assim que Ele quer que nós cumpramos a missão que Ele nos deu, com excelência. Não de qualquer jeito. Se Ele colocou uma missão para você, pai, para você, filho de Deus, para você, adorador, Ele quer que você cumpra com excelência. Não faça de qualquer jeito. E Jesus cumpriu, irmãos, uma missão, preste atenção nisso, que aos nossos olhos parecia impossível. Por quê, pastor? Veja bem, Ele nasceu de uma virgem. E não tinha lugar para Jesus, irmãos, lá na hospedaria. E Ele nasceu aonde? Numa manjedoura, na estribaria, lá onde os animais tomavam água e comiam. E Ele foi enrolado em faixas. E depois Ele cresceu em um lugar humilde. O lugar que Ele nasceu era muito pobre. E Ele abriu mão da tua glória, não usurpou ser igual a Deus. Antes,
ele tomou forma humana, se humilhou, foi servo e obediente até a morte de cruz. E Jesus, meus queridos, teve uma profissão simples. Ele cresceu no meio da simplicidade. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi afrontado, ele foi traído, ele foi criticado. E ele pega 12 homens, queridos, que mal entendiam de pescaria, outros de caráter duvidosos, coletores de impostos, milicianos, como era o caso de Simão o Zelote, e vai propagar o reino de Deus, vai falar das maravilhas do reino que era chegado, no sol escaldante, comendo poeira, sem celular, sem GPS, sem meio de transporte, sem ar-condicionado, sem essa cadeirinha fofinha, sem Uber. Irmãos, e o que ele faz de uma missão que parecia impossível, tinha tudo para dar errado? Ele faz desses homens que mudaram a história da humanidade. Amém? Ele transformou a vida daqueles homens, e uma notícia boa, ele continua transformando até hoje, ele continua mudando histórias de vida. Se a tua vida já está boa, ela pode se tornar melhor ainda, porque não há nada tão perfeito que Deus não possa ainda moldar e aperfeiçoar mais ainda. E se está meio quebrado, Ele restaura. Ele veio para isso, basta uma dose de fé e entendermos que foi por nós, irmãos. Como é difícil às vezes entendermos, mas sim, você, foi por amor a ti. Noite de ressurreição. E a morte, irmãos, fazia parte deste plano. E aí o que acontece? Jesus vai para a cruz, morre crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscita, ele vence a morte, e esse Jesus, irmãos, dividiu a história no meio, antes dele e depois dele. Nenhum outro rei, nenhum outro homem teve o poder para dividir a história da humanidade. Até a ciência, quando é verdadeira, se curva ao Mestre Jesus, por quem ele foi e por tudo que fez. Nessa noite de memória, que possamos lembrar do nosso Jesus bondoso que fez tudo isso, por amor a mim e a você, e Ele nos deu uma família, nos deu vida, nos deu planos, projetos, e o maior presente, a certeza da salvação, irmãos. Somos companheiros de eternidade. Então Jesus tem a propriedade para nos prometer essa vida eterna, irmãos. Cumpriu-se as promessas do Antigo Testamento, todas elas. Separei duas para nós nessa noite. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 57, 53, do 3 ao 7. Vê se você se identifica com isso aqui no começo, irmãos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Quem foi sarado aí pelas pisaduras de Jesus? Eu fui. Glória a Deus. Que amor é esse?
Aleluia! E o que é ressurreição para o cristão? O que significa para nós Jesus ter morrido, ter ressuscitado? Irmãos, é simplesmente, quando alguém perguntar para você, é o alicerce sobre o qual está firmada a nossa fé. O alicerce sobre o qual está firmada a nossa fé é na ressurreição de Cristo. O alicerce para o cristão, para o cristianismo, vem na ressurreição de Cristo. Não no seu nascimento, não na tua morte, não nos teus milagres, mas na tua ressurreição que nós lemos aqui. Porque o Paulo, o apóstolo, já disse, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Vã seria a nossa pregação, não iria adiantar nada. Ah, ele nasceu de uma virgem. Sim, ele operou milagres, multiplicou pães, andou sobre as águas, sim, mas foi vencido pela morte, então nossa fé seria vã. Olha a importância da ressurreição. A nossa fé de nada adiantaria, irmãos, porque outros líderes religiosos na história, eles tiveram passagens marcantes, vários deles na história da humanidade. Alguns fizeram coisas muito boas, que está descrito nos livros de história, mas tiveram o mesmo fim de todos. Todos eles foram vencidos pela morte. O corpo deles, os restos mortais, estão no túmulo, ou seus corpos embalsamados, mas o túmulo de Jesus, como está, meus irmãos? Como está o túmulo de Jesus? Aleluia! Está vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Ele foi morto, crucificado numa sexta-feira, irmãos. O diabo deve ter feito a maior festa. A capetaiada, irmãos, colocou o bloco na rua. Matamos o Messias, vamos festejar. Colocaram luzes, tamborins, farras, e celebraram na sexta-feira a morte daquele que era considerado Messias. E no sábado eles já de ressaca, eu creio que continuaram ainda a celebrar. Acenderam, deram mais potência lá no fogo e nos enxofres. Vamos celebrar a morte do Messias. Mas o domingo estava chegando, aleluia, aleluia. E no domingo, irmãos, no domingo que nós lemos aqui, no primeiro dia da semana, o que aconteceu? A tumba se abriu e o leão da tribo de Judá que nós cantamos aqui, ele rugiu, ele deu brado de vitória. A morte não tem mais a última palavra. Pode aplaudir ao Senhor. A morte não tem mais a última palavra. Nós vamos fechar os olhos aqui e abrir os olhos na glória. Amém? Noite de memória ao nosso Jesus Cristo de Nazaré. Foi por você. Tem dúvidas ainda? Eu falo com convicção. Foi por você. Não estão boas as coisas? Vai estar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o teu propósito. Aguarde mais um pouquinho. Há uma marca de promessa sobre a tua vida. Há um selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Você é representante de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus, nosso Senhor Jesus. Então, o túmulo de Jesus, como disse a palavra, os anjos apareceram e falaram para as mulheres: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, irmãos. E depois que Cristo ressuscita, ele fica aqui ainda 40 dias. Isso está registrado aonde, pastor? Lá em Atos 1:3. Ele se revelou, ele mesmo, depois a Maria Madalena, mostrando que Jesus, Deus, não tem lógica. Ele não apareceu primeiro para a mãe dele, ele não apareceu para os discípulos, ele não foi lá afrontar os mestres da lei. Olha, não disse que eu ressuscitaria, não. Ele se revelou primeiramente, isso está em Marcos 16, ele se revelou primeiro a uma mulher ex-endemoniada.
Maria Madalena, mulher da qual Jesus expulsara 7 demônios. Depois ele aparece aos discípulos a caminho de Emaús e não o reconheceram, só quando ele partiu o pão. E depois ele foi ministrar os apóstolos queridos. Ele exortou os apóstolos pela falta de fé. E depois ficou até o Pentecostes, até ele ascender aos céus e falar: agora vão e preguem o Evangelho. Que Jesus lindo! Ele ressuscitou, Ele pode falar em vida eterna, só Ele. Então, irmãos, a diferença da nossa fé e qualquer outra é que Cristo, o nosso Deus, Ele venceu a morte, Ele morreu por mim e por você. Nós estamos hoje trazendo à memória isso, a maior prova do amor de Deus, que está descrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mais o quê? Amém. E a vida eterna aponta para a esperança. Olha que interessante, irmãos, em Eclesiastes 3,11, fala que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, e Ele não ia nos deixar com esse anseio. Pela perfeição dele, Ele materializou isso quando Ele encaminhou Jesus para que nós tivéssemos direito à vida eterna. É uma questão de fé no Todo-Poderoso. Esperança por quê? Porque a cruz está vazia, irmãos. E nas bem-aventuranças eternas, nós vamos rever, glória a Deus, os queridos de nossa alma, irmãos. Nós vamos desfrutar de uma vida sem dores, sem aflições, sem injustiça. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos desfrutar de um corpo glorificado e imortal. Nós vamos desfrutar dos banquetes celestiais. Nós vamos contemplar a natureza do Senhor Jesus. Nós vamos adorar ao nosso Deus. Vamos estar em família, celebrando o dom da vida. E é muito mais que isso, a gente não vai compreender, porque Paulo disse lá em Coríntios, que quando ele foi elevado ao terceiro céu, quando ele foi arrebatado, ele disse que viu e ouviu coisas lá, indizíveis, que ao homem não é permitido falar, a gente não suportar. O grande Paulo viu. Então, o que nos espera, irmãos, na Nova Jerusalém, é algo tremendo, e aqui nós estamos só em um momento de passagem, de preparo. Por isso, traga à memória tudo isso, traga a cultura do céu para a terra, amolece esse coração. A esperança que o Senhor nunca nos deixou sem. Olha que interessante, João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha ele vindo novamente. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer nos levar para perto dele. Glória a Deus, amém. Já partindo para a segunda parte aqui, para irmos para a ceia, a ressurreição, irmãos, também nos ensina que enquanto não chegar esse tempo da nossa partida para os braços do Pai, nós teremos a companhia de Jesus. Nós temos a promessa que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E tudo que Ele faz para mim e para você, supera as nossas expectativas, porque temos outra promessa, está em João 10, versículo 10, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e é isso que Ele tem de promessa para nós. Então, irmãos, jamais perca a fé e a esperança conquistada nessa cruz. O inimigo não pode tirar o que o Senhor deu para nós. Tudo que o Senhor conquistou é direito nosso. Tudo que Ele conquistou naquela cruz é direito nosso. Que o nosso coração nessa noite comece a queimar por Jesus, porque Ele ainda está curando até hoje em nosso meio. Ele está ressuscitando nossos sonhos, restituindo coisas perdidas.
Ele está restaurando casamentos, trazendo filhos para os caminhos. Ele está curando o nosso emocional, o nosso físico, fortalecendo a nossa fé. Ele está consolando os aflitos. Ele está abrindo portas onde ninguém vê e fechando portas que só Ele pode fechar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E que a nossa oração seja feita de todo o nosso coração, irmãos, com obediência e com fé. Quer ter a tua vida alinhada nos caminhos de Deus? Ore com fé, com obediência, e você verá a mão do Todo-Poderoso agindo sobre a tua vida, porque os propósitos de Deus para a tua vida continuam firmes. Ele não desiste de nós. Quem desiste dele são os homens, mas Ele não desiste de mim e de você. Coloque os teus planos nessa noite, coloque aquilo que está queimando em teu coração no altar do Senhor, aquilo que você anseia. Ele é um bom pastor, Ele é um pai que cuida com carinho. Se nós cuidamos dos nossos filhos bem, imagina Deus de nós. Coloque no altar dele, mas com a intenção verdadeira, né, irmãos? Porque a palavra fala que pedis e não recebeis porque pedis mal, para outras intenções. Você é especial para ele, nunca se esqueça disso. E Ele está atento ao nosso clamor, amém? Então, irmãos, demonstre nessa noite a gratidão, por tudo que Ele tem feito na tua vida, por tudo que Ele vai fazer. A pastora pregou aqui sobre o princípio da gratidão. Quem é grato vive mais feliz, irmãos, isso é comprovado cientificamente. Pensou em reclamar? Use a dica da pastora, poderia ser pior, tem gente pior. Louve a Deus pelo trabalho que é o teu sustento. Não maldiz teu salário, nunca. Tem uma conexão da boca com o coração. Jesus disse em Mateus que a boca fala do que o coração está cheio. Limpa teu coração, hoje é noite de faxina do Espírito Santo. Vamos falar coisas que edifiquem, vamos para frente. Jesus ensinou-nos a não desistirmos de nada. Ouça o que o Senhor diz ao teu coração. Conselho, irmãos, não ouça a voz da multidão, não ouça a voz daqueles que julgam, daqueles que atiram pedra, daqueles que falam pelas costas, sem te dar direito de resposta e de defesa. Você é o cúmulo da injustiça, você não tem direito de defesa. Desconstrói às vezes o teu nome para outras pessoas, sem você saber. Que Deus dê graça e misericórdia para essas pessoas, para que da boca nossa saia palavras de bênçãos, como saiu da boca de Jesus. E se fosse Jesus? Então não ouçamos a voz do mundo, mas a voz do Senhor. O mundo diz, apedreja, apedreja, apedreja mesmo. Mas Jesus diz, quem não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. Quem nós vamos soltar? Barrabás, o bandido assassino? Ou Jesus? O mundo? Barrabás, Barrabás, soltem Barrabás. Mas e esse? Esse não é culpado de nada, é sangue inocente, ele nada fez. O que nós vamos fazer com ele? Crucifiquem-no, crucifiquem-no. A voz do mundo, irmãos. Mas Jesus, como que se um olhar, ele falasse para cada um daqueles, eu morrerei por causa de cada um de vocês. Constrange ou não constrange esse amor? Ouçam a voz de Deus, irmãos. Esse é o amor de Jesus, do qual nós somos alvos. Agora nós vamos concluir. Espero que o seu coração esteja queimando como o meu está aqui, irmãos. Essa palavra falou muito comigo. Na nossa correria, no nosso piloto automático, a gente não para ter momentos como esse. E que a gente possa levar isso lá para fora, para a nossa parentela, para o nosso trabalho. Minha oração nessa noite é que você fortaleça a tua fé, que é um dom de Deus, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser fortalecida. Peça isso para Deus, Senhor, fortaleça a minha fé. Coloque tua circunstância
diante do Senhor, porque Ele é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. E Ele falou nesse texto conosco tremendamente, que Ele é o único Deus que vive para todo sempre, e que a morte não tem mais a última palavra sobre nós. Ele não está aí, Ele ressuscitou, Ele está vivo, não adianta procurar aí mais. Ele está no alto, e nós aqui de passagem, Ele nos levará para as bem-aventuranças, porque nós somos o quê? Cidadãos dos céus. A palavra diz que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Receba, ser bebida, os que estão assistindo, do amor de Deus, nesta noite de ceia. Reflita sobre isso, viva isso, e lembre-se sempre, foi por você. Eu merecia? Não. Eu merecia? Não. Mas mesmo assim, a graça nos alcançou, o favor imerecido de Deus. Você recebe nessa noite essa palavra? Amém? Se coloque em pé aplaudindo esse Deus bem forte. Aleluia. Receba como vinda do alto para o teu coração. Feche os teus olhos um pouco nesse momento. Se conecte com o que Deus está falando. O Espírito Santo está em nosso meio. Nós vamos ouvir aqui um breve cântico, algumas palavras, uma oração em cântico. Eu quero orar fortalecendo a nossa fé antes de irmos para a ceia. Feche os teus olhos. Se desconecte do natural nesse momento. Vai valer a pena. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Os cravos nas mãos dele, a coroa de espinho na cabeça, a humilhação, a cusparada, os açoites, a traição, foi por você. Graças eu te dou.